Sejam todos bem-vindos. E falando de libertação, tá subindo bem, né? Temos que voltar para aquilo que nos liberta interiormente. A única forma de conquistar uma libertação exterior é nos libertar interiormente. E este livro, o segundo dos 5 livros do Pentateuco, trata justamente disto, de uma libertação. Tanto que foi traduzido como um éxodo para ir a algum lugar. Mas, na verdade, estamos falando de tentar uma libertação desde um exílio. Porque estamos num exílio. Originalmente, não podemos esquecer que Luz e Basília eram uma coisa só, e a Luz foi morar sozinha, vamos dizer, num mundo frio e escuro. Né? E, bom, agora precisa recuperar seu brilho. Né? Estamos aqui, nesse exílio, e todo em diferentes proporções representa isto: Luz e Basília. Um lugar de encontro, um lugar onde nos sentimos em casa e um lugar de exílio. Já ouviram falar que todos somos extranjeros nesta terra. ¿Eh? Cuando nos sentimos como extranjeros nesta terra, neste mundo, comenzamos a ver o verdadeiro sentido das coisas. Então, este é o segundo livro da Torá, que se chama Shemot, e Shemot significa nomes. Shem é nome, Shemot é o plural, nomes. E por que nomes? Bom, primeiro porque diz, esses são os nomes, ou eis os nomes dos filhos de Israel que chegaram a Egito. Pode ser. Isso é uma frase que está em todas as Bíblias, né? Uma tradução. Livre? Não, não é livre. Nós queremos ser livres, mas a tradução não é livre. A tradução é feita pelas religiões, né? Eis os filhos de Israel que desceram ou que chegaram, diferentes traduções, a Egito. Foram 70 pessoas, diz as Bíblias, né? Vamos ver se estão assim. Só que é muito conveniente para as religiões que chegaram. Já aconteceu uma vez. Agora eu tenho que fazer um trabalho exterior, segundo as religiões, onde eu preciso acreditar, ter muita fé. E nem sabemos, nem temos esses fatos provados de que desceram para o Egito, que existiram sequer naquela época, que foram escravizados, que se libertaram, que José, Shalom, boa tarde, que José foi regente de Egito. Não sabemos, não temos como comprová-lo. Sim, se encontrou um túmulo onde parece que tinha um cara com a túnica parecida e colorida, como José, mas nós sim sabemos que todo esto representa energias cósmicas, muito mais que uma historinha de um livro. Até agora, vamos fazer uma comprovação. Vejo que tem pessoas novas aqui. Se você me disser, bom, essa história realmente resgatou a humanidade do caos. E hoje a humanidade está cheia de luz porque se apoiou nessa história. E porque Moisés foi uma ferramenta fundamental para isso, e porque José, e porque os patriarcas, que agora terminou um pouco a época dos patriarcas, começa a história de um povo. Vamos ver quem que é esse povo. Povo de Israel. Alguns até associam Israel com o Estado de Israel, coisa que nem existia naquela época. Se independizou no século passado o Estado de Israel. Né? Então, o Estado de Israel não existia. Não tem nada a ver com uma terra, quando diz o povo de Israel, os filhos de Israel desceram. Israel era o nome do pai desses filhos simbólicos, né? Desses filhos que representavam as tribos, que chamava Jacó, e depois Jacob, e depois Israel. O nome foi sendo trocado. Então, estamos falando de Israel, filhos de Israel, de uma pessoa física, e não de um país, e muito menos de um estado ou de um território. Isto é importante entender. Agora vamos explicar melhor o que significa Israel. Então, temos um livro que hoje não se chama como se chamou de início,
E se chamar é muito importante, porque se João vai caminhando pela calçada e eu digo, vai caminhando em outro sentido, né? Sentido contrário. Eu viro e digo, João, o que acontece? João se vira para ver quem que é, né? Quer dizer, eu o chamei. Eu consegui chamar essa consciência, consegui chamar a atenção, não se chama assim? Chamei a atenção a atenção do universo, do mundo, das constelações, do universo, das energias que você precisa para conquistar aquilo que você deseja conquistar, só vai ser chamada quando você tiver um nome para chamar. Veja a importância de se chamar nomes, Shemot. O éxodo nos coloca fora de um lugar, nos manda para o escanteio. Éxodo, vai. Os nomes nos colocam dentro de um lugar sagrado, poderoso. Se eu conseguir chamar a atenção de alguém quando nomeei, e se eu não tenho o nome dessa pessoa, não chamaria a atenção. Não posso chamar essa energia. Talvez tem dois, três João caminhando por aí e todos viram. Tudo bem, mas eu chamei a atenção. E o que acontece com o que você deseja na tua vida? O que você deseja na tua realidade? Você o chama? E a segunda parte pergunta, como você o chama? Com que palavras? Com que letras? Com que expressões? Com qual sentimento você o chama? Com qual convicção? E desde qual percepção? Que isso virá, que isso não virá, que isso não te ouviu, que você não tem uma voz tão poderosa, que você não é capaz de que essa energia se vire para você. Com que consciência e percepção você chama isso? Já é algo para pensar, já é um ensinamento que está nos deixando esta porção, sem sequer ter pronunciado a primeira palavra ou o primeiro refrão da paraxá, ou da porção, ou primeira letra, as primeiras palavras. Sim, o nome, que teoricamente, se você vai ver na religião, não existe, porque existe outro nome, Éxodo. Mas Shemot, nomes. Importantíssimo. Você colocou palavras para aquilo que você deseja conquistar? Ou você só conhece as palavras para aquilo que você não quer? Ou você só conhece as palavras para aquilo que você deseja, sem pensar o que está falando naquilo que está falando? Por exemplo, pensa o seguinte: a maioria das coisas que você deseja são coisas que você deseja ou que teu corpo físico ou teus condicionamentos materiais desejam. Vez passada eu perguntei para alguém que tem, né, uma posição assim, muita grana, né, empresas. Perguntei o que desejaria. E a pessoa me falou, eu desejo mesmo material, sim, material. Um avião privado. Seria a próxima conquista dessa pessoa, tá? Beleza. É um avião privado. Custa milhões. E nós todos podemos dizer, olha, que legal. Desejar um avião privado, se o cara tiver toda essa grana, ótimo, né? Por que não? Por que não? Mas é um desejo do corpo ou da alma? Ou é um desejo verdadeiro ou é um desejo condicionado pelo que já conheço? Alguma vez falamos de que se aproxima uma era diferente, sim, uma era do Messias, do Mashiach, de algo que está escrito, vai habitar ou vai ser visto por todo o mundo. Então, desde o mundo material, pensamos que é algo que, isto está escrito há muitos séculos, né? Bom, é algo que vai aparecer no céu e vai se manifestar para todo mundo ao mesmo tempo. Então tem que ser algo, uma estrela, um brilho, um ser que seja enorme. Não sei. Nós temos uma imaginação para coisas assim, materiais, que nós achamos que são espirituais, né? Mas naquela época não existia a internet, por exemplo. E se for algo que se manifesta através de um vídeo e todo mundo o vê pela internet, pelo YouTube, não existia YouTube. E se for algo que se manifiesta internamente,
e ao mesmo tempo, em forma de percepção. E também está escrito que ninguém, que todo mundo se surpreenderá e ninguém poderá depois sair desse estado. Por que não uma percepção diferente? Que eu respondi para a pessoa? Eu contei um pouco esta história para a pessoa que quer comprar seu avião privado. E digo, e se você tivesse a possibilidade de se teletransportar, você precisaria do avião? Buscaria conquistar isso mesmo? Não, aí não precisaria. Então, vê que estamos condicionados 1000%. A pessoa, sim, se acha possuidora de bens materiais, muitos. Até para comprar um avião, tudo bem. Mas em nenhum bem que não seja material, que seja metafísico. Por que quando eu perguntei, a pessoa não falou, bom, eu quero me teletransportar. Eu gostaria de estar em um instante de aqui a Europa em segundos. Eu gostaria de ir na velocidade da luz. Eu gostaria de me materializar lá no lugar de destino. Todo isso faz parte do desejo que todos nós poderíamos ter. Mas por que não os temos? Porque estamos limitados por este mundo físico. Y en esta porción, y en las próximas 6, esto se llama, bueno, en toda a Torá, ¿eh? Mas agora quando estamos falando do exílio e da libertação e de atravessar o deserto, como se chama isto? Mitzraim. Mitzraim. Parece muito raro, ¿eh? Para quem que não esteve nunca aqui escutando uma porção, diz, o que é isso? Egito. E como se traduz Mizraim? Um lugar estreito. Agora eu vou ler o que realmente diz nas primeiras frases desta porção, a ver se, quando terminamos esta conversa, ou esta exposição, temos a mesma ideia que inicialmente. Quando eu disse, eis os filhos de Israel que desceram, ou que chegaram a Egito, são 70 pessoas. Parece muito claro, né? Mas espiritualmente, ou a nível de percepção, do que me liberta isso? Sim, tudo bem, chegaram 70 pessoas. Eu posso dizer, bom, 70 tem um apelativo aí que 70 simboliza a letra Ain, né? O olho. Quer dizer, algo mais tem atrás disso. E o segredo, 70. Tudo bem. Esse já seria um nível de entendimento. Mas sabemos que temos 70 níveis de entendimento por cada... para a Torá em si, ou por cada ensinamento e conhecimento que nós revelamos da Torá. 70. E a cada vez, a cada sábado, a cada reunião, nós vemos alguns desses níveis. Não todos. Um, às vezes dois ou três. E esses dois ou três níveis que nós revelamos já são uma descoberta, né? Já muda a nossa percepção de forma... Imagine quando nós começamos ou continuamos revelando níveis em cada um destes ensinamentos. O básico do básico do básico é dizer, seria mais ou menos como o trigo sem fazer sem moer, né? Sem fazer a farinha. O básico, o trigo. Seria isso o que eu estou vendo. O trigo é bom? Sim, claro, serve para fazer o pão. Teve uma pergunta essa semana, eu vou respondendo também dentro do que vamos, da exposição que vamos fazendo. É um alimento elevado? Quando eu falei que nós tínhamos que ter trigo, pão ou panificados, inclusive uma espiga de trigo, na mesa onde fazemos as refeições, e isso chama sustento. Alguém me perguntou esta semana, pode explicar mais? Bom, por isso que estou costurando isso também com nossa porção. Se o trigo é o mais elevado, e também o que trazemos para a nossa mesa. Se consideramos que nossa mesa não é elevada, então não será. A nossa mesa, e a mesa de refeição principalmente, ela está fazendo o papel do altar nos antigos templos. Pensa nisso. Algumas vezes eu falei para vocês, busquem um lugar para fazer um altar.
Busquem um lugar onde vocês se encontrem, um lugar onde vocês pensem, onde vocês reflitam, onde vocês observem o mundo desde um lugar. Mas a própria mesa que você tem de refeições, você pode elevá-la à categoria de altar. O trigo simboliza isso. Nós falamos, é um alimento de absoluto. Sim, mas também tem seus processos. Não estamos falando do glúten, estamos falando do trigo. Porque o trigo também representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, vai ter muitos detratores hoje que falam que não deve comer trigo. Mas se nós o tomamos como algo realmente de valor espiritual, com o qual podemos processar e fazer um alimento físico, refinar, podemos compararlo a nossa própria alma, a qual podemos refinar y podemos dotar de inteligencias divinas para que comience a estar en control de nuestro cuerpo, de esa tendencia de egoísta. ¿Y qué es nuestro cuerpo? Misraim, Egipto, o lugar estreito, o lugar que mesmo que você tenha milhões ou bilhões, como eu mostrei agora, um lugar de onde é muito difícil sair. Então, repensa naquilo que você deseja conquistar. En algún momento comentamos, ¿no? Que cuando esto acontecer, cuando a mudanza de conciencia, cuando esta percepción interna nos sorprenda y todo el mundo veja eso al mismo tiempo, cuando se cría masa crítica de personas que están dando más pasos, que desean dar más pasos dentro de la espiritualidad, esos que querían un avión o un helicóptero, van a olhar para cima y van a falar, no, mas me enganaron, me mintieron, porque esos pueden voar. Mas por qué otros poderán voar? Porque querían eso. Porque tenían ese deseo. Entonces repensa a partir de eso tus deseos. Y no coloca límites físicos. Porque los límites físicos están fundamentados en todo lo que você ya conoce, los paradigmas, las creencias, las limitaciones que fueron impostas a você. Entonces todo lo que veo como limitaciones apaga eso. ¿Qué acontecía en Egipto entonces? Llegaron, vamos a llevarlo pelo nível literal, llegaron 70 pessoas. Na verdade está escrito que são 70 nefesh. E muitos de vocês já sabem o que é nefesh. 70 almas. Ah, não são 70 pessoas então. Está mal traduzido. Sim, está mal traduzido. E lá no texto não diz que chegaram ao Egito. Diz que estão vindo. Eu vou mostrar a palavra original e a tradução literal para vocês no slide antes de passar para outro assunto. Estão vindo. Agora, você pode me dizer, é a mesma coisa? 70 pessoas que chegaram há milhares de anos atrás a um lugar que nenhum de nós conhece e é difícil de imaginar, do que 70 almas que chegam permanentemente, ou seja, que estão vindo. Almas que estão vindo não são a mesma coisa que pessoas que chegaram. Almas que estão vindo no nível mais profundo, por exemplo, do Ari Kadosh, que revela segredos mais profundos do Zohar e da Torá, são almas que encarnam um corpo, ou seja, bebês que nascem, ou bebês que são concebidos, porque quando nascem já foram concebidos, já passaram por um processo de evolução de 9 meses. Então, assim começa essa porção. Almas que estão vindo o tempo todo e se encontram com quê e aonde estão vindo. Vamos completar a frase agora. Están vindo a un lugar estreito.
Ou seja, a este exílio, vê como fecha tudo? Com quem diz? Os filhos de Israel e o próprio Israel, né? E o que representa Israel? Ou seja, Jacó? Representa o bem, porque nenhuma alma avançou para o lugar do mal, ou do desejo egoísta, ou da consciência egoísta, só com egoísmo. Sim, sabemos que quando o bebê nasce, nasce egoísta. Ele chora e quer que o atendam. E se não se ensina que ele pode se valer por si mesmo, nos próximos anos, ele continuará chorando, continuará sofrendo e acreditará que todo mundo tem que servir ele, diferente de todas as espécies, que quando nascem já vão procurar seu alimento, né? Nós somos diferentes. Por quê? Porque nascemos e nos desenvolvemos dentro do ventre da mãe com o razão hará, desejo egoísta, ou, em outras palavras, forças contrárias. Mas também vem junto Jacó, ou seja, o bem está acompanhando também. Só que neste mundo físico, o bem tem que fazer algo para conquistar. Os hebreus, quando desceram a Egito, tinham que fazer algo para se libertar. E aí vem toda a parte de libertação, de éxodo, de atravessar mar, de desbravar desertos. Está escrito que os bebês estudam Torá no ventre da mãe. Quer dizer, quando qualquer um de vocês diz, ah, mas isso aqui, poxa, eu sabia, eu li, eu sinto isso. Claro, todo o estudamos numa etapa anterior. Tem muitas coisas que estão relacionadas com esta porção e poderíamos considerá-la o início de todo, só que o mundo já foi iniciado em outro momento, em outra porção, né? Mas podemos considerá-la como o início da consciência, de entender aonde estamos chegando e para quê. Agora estamos aqui e precisamos aproximar esse mundo de luz, ou seja, a luz com a vasilha. Reaproximar, porque elas estão se procurando, só que está longe. E todos nós temos essa missão? Não. Tem muita gente que não tem essa missão, que não veio aqui para ser espiritual, que vai fazer outras coisas, e isso está bem também. E por que eu estou falando isso? Porque isso também explica quem que são os filhos de Israel. Eu falei que não eram de uma terra. Então, quem são os filhos de Israel? Todas as pessoas que têm desejo de adesão com a consciência criadora, que estão aqui para formar esse novo mundo, para terminar de formar e de criar esse mundo. Ou seja, todos vocês. Eu vejo claramente quem são. Todo dia. Quando você publica algo no grupo, viu, aquele grupo nosso tem 300, 400 pessoas, e algo realmente espiritual, luminoso, já tem dois ou três que pulam fora. E não está errado, porque eles não estão aqui para ser povo de Israel. Y podemos esquecer completamente que eso tiene que ver con un Estado, con un país. Al contrario, o Estado o país é o menos povo de Israel que você possa imaginar. Os políticos de Israel, essas pessoas que fazem guerra, não tem nada a ver com o povo de Israel ou com o povo escolhido. É você que tem a ver com isso. Ah, mas eu não sou judeu. Não, não se trata de religião. Se trata de consciência de adesão, de querer criar, de buscar as ferramentas para criar. Esse é o povo de Israel. E esses são os hebreus que falam lá no livro, na Torá. São esses, exatamente esses. E os hebreus foram. Bom, aí chega, né? A gente chega e começa a se reproduzir. Se reproduziam. E aí o faraó começa a ter, ficar preocupado, porque dice, esse povo está se reproduzindo ao nível que chegaram a ser a mesma quantidade dos egípcios. Então eles pensaram, bom, em algum momento vão nos conquistar. Vamos fazê-los de refém. Vamos escravizá-los. E como os escravizavam? Com mais trabalho. E aí começam as interações entre Moisés, que aparece agora no filme,
e Deus, com diferentes nomes. Esse é o segundo motivo porque chama nomes. Não só porque aparece a palavra nomes, sino porque Deus se revela a Moisés, ao mundo, porque não só a Moisés, se revela a todo mundo porque está ali na Torá, com diferentes nomes. Eu sou o que sou, que na verdade também está mal traduzido, porque eu serei quem serei, o verbo está no futuro. E com esse eu sou se criaram correntes de místicas por todos os cantos do planeta, né? Podemos usá-lo, claro que podemos usá-lo com a consciência adequada. Mas quando eu entendo que eu sou o que serei, o que eu serei o que sou, o que eu serei o que serei, e aí entendemos outra coisa no meio, temos reuniões específicas falando disto, a consciência e a percepção mudam completamente. O que eu espero desse mundo físico, desse exílio, muda completamente. Então este povo vai descendo para o lugar estreito. A alma descendo para um corpo. Depois de estar lá num plano de luz, imagina só, livre, voando num plano de luz, com todo o espaço para ela, com toda a luz, com toda, sem preocupações mundanas, chega num lugar estreito, num corpo físico, ou seja, num bebê, que depende de outros para ser alimentado e desesperante, desesperador, né? E aí começa a ser exigida a alma para, para conquistar seus domínios. O povo hebreu, então, aquele que está escravizado pelo faraó, o faraó representa isto. Sempre que vocês leiam faraó, é consciência de egoísta, de receber. O faraó. O povo de Israel, ou seja, todos os descendentes de Israel, de Jacó, que se chama depois os hebreus, e depois entram numa terra prometida, e parte dessa terra é hoje Israel, tudo bem, isso sim. Estava trabalhando, fabricando tijolos. Não, mas não tem nenhum tijolo lá nas pirâmides, são todas pedras enormes. Mas eles fabricavam tijolos, né? E o fabricavam muito mal, ou tem mais ali por. Fabricavam cidades para estocar. ¿Para estocar o quê? Alimentos. Afinal, José foi durante muitos anos, 40 anos, 80 anos, 40, depois outro período de 40, foi regente. Foi praticamente o faraó, né? Quando falece, quando morre o faraó, que tinha delegado o poder a José, chega, fica sem faraó, morreu o faraó. José fica encargado de todo e administra muito bem, porque administra todos esses períodos de vacas fracas. Então, conseguem estocar muito alimento em duas cidades que chamam Pitón e Ramsés. Ramsés, ve Ra, aí está novamente o desejo, o Ra é a força do mal. Mas essas cidades de acopio, de estocagem, são justamente os lugares onde nós estocamos pelo simples desejo da matéria. O que estocamos? Bens materiais, alguns pequenas poupanças, outros carros e aviões, mas são bens materiais. E quem não estoca isso, o que estoca? Matéria, comida. Cidades de estocagem são os lugares onde nós estocamos. A obesidade é alguém que criou muitos lugares para estocagem, por medo de um dia não ter. Né? Existe aí uma preocupação de um dia não ter comida, né? Desejo de querer. E a pessoa diz, não, não, mas como que eu vou emagrecer? E você diz, bom, não comendo. Sim, mas o que eu vou comer? Não, não comendo. Não, mas como eu não vou comer? Sim. Qual que é o problema? Não, mas eu tenho que almoçar. Por quê? E em tal horário. Por quê? Porque são coisas aprendidas. Porque são limites que o nosso desejo de receber, desejo do corpo, nos coloca. Porque tem um horário para almoço. E que problema tem se você durante um mês não almoça? E faz uma refeição, ou uma janta, ou...
ou não janta. Qual que é o problema? Você não vai morrer por isso. Ao contrário, talvez vive muito melhor. Mas todo o que foi se formando, essa casca, essas clipot, são justamente esses pensamentos e essas ideias de que estamos limitados a isso, um horário do almoço. E no almoço temos que comer tal coisa, e na janta tal outra coisa. Aí a pessoa, durante 10, 20, 30, 40 anos, vai se segurando cada vez mais desses costumes, porque vieram de algum lugar. E o que acontece quando a pessoa não tem consciência, por exemplo, para comer? Então se dá uns banquetes e come exageradamente, e toda semana bebe e come. Algum de vocês imagina o que acontece com essa pessoa? Além de sofrer no final da vida, sofrer doenças, cirurgias, fazer sofrer a família, vai ter uma ou duas oportunidades de mudar esse comportamento. E para isto vou falar o seguinte: veja a vida da alma como uma linha de tempo extensa. Dentro dessa linha de tempo, muitas vidas físicas, algumas mais extensas e outras pequenas. O que acontece com esse que teve uma vida farta, uma vida física farta, não aproveitou os recursos, jogou fora os recursos? Ele se alimentava e metade da comida ia jogada fora. Cocinava ou produzia ou ia a um restaurante e desperdiçava comida e comia muito mais do que precisava. Aonde que vocês acham que essa alma vai encarnar da próxima encarnação? Pensem num lugar, sim, é esse lugar que vocês estão pensando, num dos países mais pobres do mundo. Para quê? Para aprender, para criar consciência, porque todo o que viemos fazer aqui é criar consciência. Consciência de compartilhar, consciência de dar, consciência de luz e nos aproximar da luz, consciência de aproveitar os recursos. E vai ter uma ou duas oportunidades naqueles. E que vai acontecer quando essa alma encarna naqueles mundos, países, onde ganham $1 por dia, $1 por semana? Essa pessoa vai ter que aprender a gerenciar recursos. Na marra, vai ter que aprender a generar os recursos. Mas como se na vida anterior tinha fartura e queria isso e queria aviões? Sim, mas agora não. Agora vai ter que aprender a generar os recursos. ¿Para quê? Para voltar novamente a uma vida farta e ver se os aproveitou. Se aproveitou isso que aprendeu. Por quê? Porque todos, afinal, faremos a correção. Só que essa correção pode ser quando temos recursos e os aproveitamos e os administramos, ou pode ser na marra, ou pode ser pela dor, forçada. Se eu não fizer a correção, algo vai me forçar. Um canal estreito. E o que faziam o povo hebreu? Porque não era o povo judeu, ainda não tinha religião, graças a Deus. Mas tinha Deus, que estava querendo mostrar todo isto para eles. O que acontecia? Quanto mais os egípcios os escravizavam. Estou dando um momento para pensar, hein? Quanto mais os egípcios os escravizavam, acontecia o mesmo que acontece com esse senhor que foi para da fartura para Botswana, a mesma coisa. Se reproduziam mais. E os egípcios ficavam, o corpo físico ficava, opa, a alma cresceu. Por quê? Porque estava submetida a trabalho forçado, escravo, e isso não pode ser para a vida toda. Se tua alma está presa, vai ser por um tempo. Até você mostrar que você aprendeu, que você evoluiu e que você está em condições de abandonar essa terra que te escraviza. Terra que te escraviza, relacionamento que te escraviza, emprego que te escraviza, o que te escraviza.
O problema é que nossa lógica é inversa, porque é a lógica do corpo. Meu emprego me escraviza, então eu quero um bom emprego. E começa a fazer orações para um bom emprego. Meu relacionamento me escraviza, então eu quero um bom relacionamento. Eu quero uma pessoa assim, assim, assim. Nunca vai acontecer. Porque a pessoa das características que você está desejando não existe para você. Não existe para você, para a tua forma. Eu serei o que serei, não o que sou. Para o que eu sou hoje, encaixa o que eu tenho hoje. A ver se isto se entende, porque isto é fantástico. É profundo. Para o que você tem hoje, o que está acontecendo hoje na tua vida, encaixa perfeitamente como uma peça milimétrica com a realidade que você tem. Não, mas eu quero tal coisa. Não encaixa. Eu quero que uma pessoa de determinadas características, paciente, bonita, atenciosa, olhe para mim. O que eu teria que fazer para isso? É simples. Eu ser paciente, atencioso, me arrumar, tomar banho todo dia, tentar me vestir melhor, estar de bom humor. E o que acontece quando eu faço isso? O que eu serei nisso que eu estou me transformando? Eu me transformo para que algo que eu desejo conquistar, seja dinheiro, relacionamento, profissão, saúde, se aproxime. Por isso, a lei da atração é um conto infantil. Existe uma lógica muito mais profunda nisto. As pessoas querem coisas que venham de fora. Nada vai vir de fora se não tiver tua forma, se não for afim com tua forma. Para isso, você tem que se reformar, reformular. Quando você seja a pessoa que você quer ter do lado, essa pessoa aparece. E anterior buscará outro par, que seja par com ela. Agora, se você está confortável como está, está ótimo também, perfeito. Mas a maioria das pessoas vive querendo uma terra prometida quando nem sequer saiu do Egito, quando ainda está presa de seu corpo físico, construindo as cidades de estocagem. Está escrito que eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família, ao todo 70 pessoas. Isso está escrito. Você abre uma Bíblia, está escrito. Talvez não diz entrou, diz chegou, tudo bem. Talvez não diz Jacó, diz Israel. Não diz entraram, diz desceram, tudo bem, não importa. Mas o que está no original que nos importa? No texto original. Belech Shemot Benei Yisrael Abaim Mitzraimah. Literalmente, estes são os nomes dos filhos de Israel que estão vindo ao Egito. Que estão vindo. Presente contínuo. O tempo todo. Agora, neste momento, desde que começamos a reunião, provavelmente chegaram 2, 3, 4 mil almas no mundo a Egito. O texto bíblico em Éxodo 1:5 diz Shivim Nefesh, que se traduz ao pé da letra por 70 almas, e não pessoas, almas. Almas que estão vindo, e não pessoas que chegaram. O texto, então, falou literalmente em almas que estão vindo, e não em pessoas que chegaram. Exatamente isso. Israel, então, uma consciência expandida da alma, a compreensão superior. Egito simboliza a consciência animal do corpo físico, Mishraim. Não tem nenhum problema se a pessoa deseou ou está descendo aqui para fazer outra coisa que não seja um caminho espiritual. Está tudo muito bem. O que está errado, e você vai sentir o errado dentro de você, é quando você veio para fazer uma missão espiritual e fica distraído fazendo qualquer outra coisa. Porque você faz parte desse povo, dessa consciência criadora.
quero mostrar um pouquinho de gematria. Quando nós falamos hoje do trigo, o trigo, Shitá. Shitá tem uma numerologia, uma gematria 22. 8 a primeira letra, não, esta aqui é a primeira, aqui saiu o contrário. 8, 9 e 5, né? 22. Aqui também está ao contrário, a letra que vai no final está ao princípio, mas são estas três letras, tá? Quando nós copiamos e colamos uma palavra ou letra por letra, muitas vezes ela se vira e aparece a última letra primeira. A través de esta gematría entendemos que o trigo está conectado a todo o sistema de criação, considerando que as 22 letras são os tijolos da criação. Logo, o trigo abarca em si a potencialidade de toda a palavra divina. Mais um motivo para explicar por que o trigo e os derivados do trigo são tão importantes, colocá-los em nosso altar e simbolizá-los. Além do mais, vou explicar aqui que todo o que nós fazemos é elevar faíscas de luz, elevar luz aos mundos caídos. E uma das melhores formas é através do alimento. E uma das melhores formas, através do alimento que possamos elevar, como é o trigo, que tenha estas características. Nesta porção, então, se revela a maioria dos nomes. Na revelação, por exemplo, da sarça, dessa árvore que queima, mas não se consome, Deus revela seu nome como Ehyeh, Asher Ehyeh. Eu serei o que serei. Este nome expressa o aspecto eterno e transcendente de Deus, que está além do tempo e do espaço. A palavra Ehyeh tem o valor 21. Y esta es la palabra Ehyeh. Aleph 1, G5, Yud 10 y G5. Sería Ehyeh. Vale 21. Mas veja interessante, o que Deus está falando quando diz Ehyeh, Asher, Ehyeh? Consideramos Asher como un multiplicador, y si nós multiplicamos 21 vezes 21, temos 441. E 441 é a gematria da palavra Emet, ou Emet, que é verdade. Quer dizer, é como se Deus tivesse falado, eu sou a verdade, só que de forma codificada, como está toda a Torá. Então, é mais uma forma de ver o nome Ehyeh, Asher, Ehyeh. Cada nome denota um atributo e um poder potencial específicos. As letras encadeadas que compõem cada nome são uma interface através da qual essas variadas forças agem sobre nosso mundo físico. Por exemplo, aqui temos três representações, para vocês já entenderem aonde que se localizam esses nomes. Ehyeh está em Keter, Yod-Heh-Vav-Heh seria o tetragrama, está no centro da árvore, representado aí por Tiferet, e Adonai é o nome que onde se representa o mundo físico, quando foi criado, inclusive em Gênesis, também, em Gênesis onde aparece Adonai e Elohim. Eu esqueci de falar algo. Bom, esta é uma representação da árvore e de onde que está cada um dos livros. Nós falamos em Bereshit, que é o livro que nós finalizamos semana passada, e Bereshit está em Keter. Shemot, que é o mundo de Atzilut, né? Das emanações. Shemot, que são os nomes, está em Chokmah. Depois Vaikra vai estar em Binah, Bamidbar em Zeirampim e Devarim no mundo físico, que seria o despertar ao mundo físico, que é o último livro que nós vamos ver. Em algum momento eu já mostrei isso aqui, mas no início de cada livro é muito bom lembrá-lo. Eu já mostrei isso também aqui. Antes de entrar no seguinte assunto, que a Anne vai apresentar na nossa parte que geralmente usamos para meditação, vamos mostrar, a Anne vai mostrar o funcionamento, o mecanismo de algo que chama Tikkun HaKlali e do poder que isso tem. Depois ela vai indicar aonde que vocês podem se conectar com essa segulá, mais do que uma oração, é uma segulá.
é um conjunto de salmos. Enfim, mas antes de entrar nisso, temos que... Eu queria falar mais um esclarecimento que tem a ver com este povo santo ou com esta santidade, né, da que geralmente se fala. E a santidade está no nosso mundo criado, mas não está completa. Esses nomes que começam a aparecer aqui, por exemplo, Egie, Asher Egie, o tetragrama, que são para diferentes usos ou para diferentes formas que Deus se apresenta e que, inclusive, manda a comunicar seu nome ao faraó e ao povo hebreu. Esse, esse, esses nomes têm um poder de santificação que radica em entender que nós estamos aqui para ser santos ou para santificar todo o que fazemos, só que a palavra santo ou santificar, hoje estava procurando no dicionário, eu anotei por algum lugar, mas a definição tem a ver exclusivamente com religião, com crenças, né? Com religião. Aonde define o dicionário fala em religião. E na verdade isto é muito anterior à religião e as traduções convenientemente, novamente, nos levam para lugares confusos. Mas a palavra santo, na verdade, é a palavra kadosh originalmente. E kadosh quer dizer completo. Então, como seres humanos, inclusive quando nós falamos santificar o corpo, santificar, como seres humanos, é um caminho que nós podemos procurar, claro. Mas não somos santos, porque não somos completos. Estamos aqui fazendo o trabalho, mas não estamos completos. Agora, a criação, o criado, ou um criador, seja no criador que você acredite, ou que você tenha verificado que existe, é completo. Podemos dar um exemplo, por exemplo, de uma artista que faz uma grande obra. Não importa, uma grande obra, que vale milhões. Aonde vale milhões? No mundo físico. Mas essa obra, vamos supor uma Mona Lisa, não sei quanto, não tem valuação, né? Mas 1 bilhão, 2 bilhões. Mas no mundo não físico, isso não vale nada. O que representa a Mona Lisa? Duas dimensões. Algum de vocês também pode ver 3 dimensões na Mona Lisa? Com muita imaginação podemos ver 3. Mas um criador, ou a criação, pode pintar este mundo em 4 ou 5 dimensões. Nenhum pintor consegue fazer os órgãos internos daquela Mona Lisa. Nenhum conseguiria fazer. Nós só vemos um externo, né? Isso é tudo o que nós vemos, uma casca, um externo. Mesmo em coisa que muitas pessoas pagariam bilhões. Eu não pagaria nada, sinceramente, porque não tem nada de mais. Agora, uma criação com todas as suas dimensões, um ser humano imperfeito, mas quem o criou conseguiu colocar não só os órgãos por dentro, uma alma que para nossos olhos físicos não é visível, mas está lá, num animal, numa pessoa, numa árvore, numa... Ou seja, tem muitas dimensões, tem movimento, está animado. Quer dizer, essa é uma obra de arte. E não uma pintura num pedaço de tela. Uma pintura num pedaço de tela, ou um avião privado, ou as coisas que estávamos falando, pode ter valor aqui, um pouquinho de valor aqui, que se paga com papel sujo. Por isso se paga com papel sujo, porque não tem valor real. Agora nem papel sujo, né? Agora tem moeda digital e criptomoeda, ou seja, não existe. Está pagando com um byte, menos de um byte de informação. Você pode estar pagando esses bilhões. Quer dizer, o mundo da ilusão. Mas aquilo que muitas pessoas acreditam que é o mundo da ilusão é o único que consegue criar coisas
em todas suas dimensões, com movimento, com alma, e com razonamento, com intuição. Essa é a verdadeira criação. E a que nós não atendemos muito. Por quê? Porque não colocamos o nome. Voltamos ao início. Por que não atendemos a essa criação e essa criação não atende a nós, quando nós a chamamos? Porque estamos num mundo de causa e efeito e não sabemos ainda jogar esse jogo. Não sabemos ainda colocar o nome para as coisas que desejamos. Então colocamos nomes falsos, nomes que aprendemos, mas com os quais ninguém criou nada. Pelo menos nada que tenha um valor tão elevado como aquelas criações divinas. Vou dar a palavra então para a Anne. Boa tarde, Boa tarde. escuta bem? E a câmera também, se você quiser colocar aí tua imagem toda. Ah, já está aberto aqui. Já está aberta? Tá, beleza. Aham, veja, já Ótimo. aparece. Uhum. Então, boa tarde. Eu vou fazer a apresentação, então, de uma segular, como o Horácio comentou. Uma segular, ela pode incluir orações, meditações, observações, né? E essas segulares, né, essa segular serve para a nossa evolução e para criarmos mais consciência, dentro de um processo interno. Então, essa segular que eu vou apresentar agora se chama Tikkun Haklalli. E Tikkun, como a gente viu em algumas das aulas, né, das reuniões, significa reparar, corrigir. E Haklalli significa geral ou universal, né? E aqui, esse universal que se fala dentro desse Tikkun, né? Aqui a gente está falando de um Tikkun individual, porque o Tikkun coletivo se chama Tikkun Olam, Tikkun do mundo vidouro, né? O mundo vidouro, a correção do mundo, né? Então, esse Tikkun universal é para esse universal dentro de nós, entendendo que faz parte de processos individuais, né? Então, dentro do meu universo individual, o que eu vou trabalhar para corrigir? Então, essa segular pode ajudar a gente com isso, né? É, então, o Tikkun, ele também é um termo central na Kabbalah, né? Então, dizem que todos nós viemos ao mundo com um pacote de correções a serem realizadas, né? E isso nos conecta com a nossa missão. E por que conecta com a missão? Toda vez que a gente atinge um novo entendimento, superamos algo, né, algum comportamento, algo que a gente que nos aflige, né? Então, que nos aflige, que nos deixa preocupados, quando a gente supera isso, muito provavelmente, né, a gente vai compartilhar com outras pessoas essa superação, esses novos entendimentos que fizeram a gente passar por essa superação, entendimento e colocar uma régua, né, uma folha em branco para que isso não se repita. Então a gente compartilha. E a partir da nossa correção, outra pessoa pode também se sentir influenciado positivamente a pensar também no seu processo evolutivo. Né? E isso nos aproxima, traz a conexão com o mundo da correção. Então, por isso que quando a gente identifica que a missão também está lado com a correção, a alegria de entender também, né, que a correção do mundo depende de nós, né, e assim conseguimos trabalhar. Então, aqui o convite, né, para essa segular existem, né, então, essa segular é composta por 10 salmos, né, que eu vou compartilhar minha tela aqui para compartilhar com vocês. É, e aí é importante entender, então, o que nos aflige, né, o que nos preocupa, o que eu não quero mais, né? Então, por exemplo, através da minha comunicação, da minha fala, com os meus amigos, com a minha família, com os meus colegas, isso está gerando um desequilíbrio ou está equilibrado essa fala, né? Dentro do meu dia a dia, dentro do meu cotidiano. Se eu observo que tem um desequilíbrio, agora, né? Esta é uma segular, é uma ferramenta que a gente pode olhar para isso, para esse momento de percepção, de elevação de consciência e entender que perfeito, né? Cheguei a esse ponto, entendo que tem um desequilíbrio em determinada situação, então decido que isso não vai mais existir, né? E a partir desse aumento de consciência, eu consigo avançar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pode ser visto o slide? Perfeito. Tá perfeito. Tá. Perfeito, ok. Vamos ver se eu preciso.
Então, o remédio geral, Tikkun Hakilali, aqui o que eu mencionei sobre reparar, né, significa correção, e Hakilali, uma correção geral universal. Uma correção universal dentro de cada pessoa e tudo que possa afligir a nós, né? Tikkun Hakilali como elemento-chave. Então, o Rabino Nahman de Breslov identificou um conjunto de 10 salmos como possuindo um poder especial para obter a cura verdadeira e completa para o nosso corpo e espírito. Então, esse conjunto de 10 salmos é chamado de Tikkun Hakilali e é conhecido como medicina perfeita ou remédio geral. Os 10 salmos, né, o 16, o 32, o 41, 42, 59, 77, 90, 105, 137 e 150. Cada salmo possui uma energia que contribui para a retificação geral nossa, né? E cada salmo remove uma clipá, que é uma casca de impureza, que impede a luz de se manifestar na nossa realidade. Então, e essa casca, né, baseada nessa introdução, e que a gente vem, que o Horácio vem trazendo também nas aulas para a gente, a percepção de que ela é criada por nós, né, nos ajuda a avançar e entender que só depende de nós realmente a correção. E junto esses 10 salmos, então, eles funcionam como um remédio espiritual para elevar a nossa alma e corrigir impactos negativos gerados por ações que causam desperdício de energia criativa e vital. Então, porque aqui juntos, né, eu coloquei até do título, juntos eles criam uma jornada espiritual e completa. Quando a gente for nos conectar com essa celular que está a gente vai disponibilizar o link lá no grupo, né, para ser realizado, entender que a gente tem que fazer ela de forma completa, né? Então, a revelação desses 10 salmos, né, ocorreu para 2 dos discípulos do Rabino Nahman com a seguinte mensagem: eu sou muito positivo em tudo que eu digo, mas eu sou muito positivo em relação ao grande benefício desses 10 salmos. Esse é o remédio geral. Vão e espalhem esse ensino dos 10 salmos para todas as pessoas, né? Então, aqui é importante, quando também a gente for trabalhar nessa segular, a decisão firme do que a gente conversou nessa brevidade, né? Do que não estará mais presente na minha realidade, o que de comportamento, de ações dentro da minha realidade não estará mais presente, né? E aqui é falado também que as ações negativas, né? Os impactos negativos, eles são gerados através do desperdício da nossa energia criativa e vital. Então, a gente sabe que existem 2 formas da gente criar, que é através da nossa fala e através dos nossos órgãos sexuais, né? Então, o processo criativo, ele se inicia muito antes do ato em si. Então, quando eu estou conversando, me comunicando, me relacionando com outra pessoa, isso já se iniciou através do pensamento, através do que eu estou visualizando, através do que eu escuto. Então, aqui é importante a gente cuidar dessas portas, né? Inclusive já foi falado em outras aulas, dessas portas que são as frentes da nossa criação. Então, a conexão com a Segular, né? Com esses 10 salmos, um link será enviado, né? Para que a gente se conecte durante a semana. E ela pode ser realizada através de visualização e ou escuta, né? E realização no período da manhã, se conectar com esses salmos. Então, aqui tem até um trecho que o Horácio colocou na descrição do vídeo, né? Enquanto escuta ou visualiza o tipo um hack dali, observe sua realidade, buscando entender o que levou até o momento atual, seja ele de conquistas ou de obstáculos. Com esse entendimento, você terá a possibilidade de conectar isso no futuro. Em seguida, visualize um futuro já corrigido. Mantenha sempre um olhar à frente e saiba que, ao identificarmos as causas, compreendemos cada um dos efeitos. Assim, abrimos a possibilidade de correção, contribuindo para a retificação do mundo vindouro Tikkun Olam. Queria só mencionar também, Horácio, quando você me convidou, né, para fazer essa apresentação dessa segular, eu fiquei bem feliz, porque é uma segular também
trazida pelo rabino da irmã de Breslov, e eu já li um livro e me conectei bastante, e o que eu queria trazer aqui é com relação sobre a alegria, né? Então, a alegria abre portas, né? E por ser este rabino do Hassidismo, né? A gente pode conectar, e o Hassidismo está conectado também com a alegria, a observância, o estudo da Torá, e essa ligação entre estudo e alegria, né? Então, eu queria trazer essa conexão também para que a gente possa, nos nosso dia a dia, conectar, chamar, né? Você falou de chamar a alegria para o dia a dia. Maravilhoso. Ótimo, que bom. Obrigado, Anne. Muito bom. Ficou muito claro, Eu que pelo menos agradeço. para mim, não sei se para todo mundo, acredito que sim. Então, só para fechar o conceito de estamos... Ah, bom, vamos colocar o link, sim, então, do Tikkun Haklali no grupo. Só para finalizar o conceito, o que acontece quando então eu não estou encontrando esse lugar, não estou me transformando nisso que eu desejo conquistar ou adquirindo a forma que seria necessária, né, para alcançar aquilo? Van sumindo os recursos van desaparecendo. Então, nesse mundo físico, o mais que nós podemos aspirar ou querer, muito mais do que desejar coisas isoladas, é entender no que nós precisamos transformar, ou quem nós precisamos ser para alinhar isso com nossos desejos, né? Essa seria a nossa principal missão. Se estamos realmente no lugar que nós desejaríamos estar, se realmente já nos transformamos naquilo que nós desejamos ser, porque aí está a desconexão. Quando desejamos coisas para as quais ainda não nos transformamos. Esses dias eu dei um exemplo para alguém. Desejamos um papel num filme, uma atuação num filme, mas para isso eu teria que ter certa condição, certa forma. E eu citava um ator que teve que baixar 50 quilos, outro que teve que aumentar 40 quilos e teve que aprender a falar outra língua e dançar para protagonizar um filme. Quer dizer, o diretor buscaba alguien con esas características, mas no necesariamente ese actor. Só que ese actor se preparó y adquirió a forma de aquello que él deseaba, que era, por ejemplo, participar o protagonizar un filme con un orçamento de 500 millones. Mas o que nós desejamos geralmente está en otro lugar, faz parte do decorado, faz parte da ambientação do filme. E não do que eu preciso me transformar, quem que eu preciso ser para estar aí onde eu desejo estar. Esse, basicamente, é o conceito que eu queria passar antes de passar a palavra para as perguntas. Para você, estão os microfones abertos. Se alguém quiser, então, participar, perguntar, comentar, o preguntar algo también para Anne relacionado con Haglali. Horácio, Sí, João. é, Boa tarde. bom, pelo que eu pude entender da última paraxá para de hoje, é um complemento, né? Porque a gente lá falou de restaurar, agora nós estamos falando de reformar. Sí, son etapas, ¿no? Son pasos, son etapas, son formas que adquirimos para nos aproximar o nos reaproximar justamente da fonte, ¿no? Da luz. Todo ao que apontam estas porções e a Torá todo a nos dar instruções, né? Nos dar instruções para... Podemos usá-las ou não, como qualquer instrução. Podemos fazer todo sem manual, mas tendo um manual ajuda, né? Outra coisa que também eu tenho observado, que é assim, né? Se a gente for ver de uma forma geral, as, eu vou dizer assim, as
Como é que a gente pode traduzir isso daí? Seria assim, eu tenho várias escolas, vamos chamar, esotéricas, que falam dessa reforma íntima, desse entrar em seu interior, etc, Uhum. etc. Aí a pergunta é, esse trabalho que nós estamos fazendo, como dar mais detalhes sobre, para assim, geral, né? Para entrar para dentro de si? Porque é uma coisa muito abstrata, né? Vou entrar para dentro de mim, né? Ah, Entendeu? Entendeu? É agora nesse sim, sentido que eu quero, é nesse sentido, da consciência, né? claro. Do entendimento, entendeu? Você falou que estamos fazendo. Bom, quem estiver fazendo, né? O trabalho. E que trabalho cada um está fazendo? O que percebe e o que entende, né? Por isso, buscamos dar a maior quantidade de precisões possíveis acerca de algo que, em nosso mundo físico, é impreciso. Não temos uma precisão do que é e como se manifesta e, e como responde nossa alma perante estímulos. Não temos porque não é um órgão físico. Então, isso é Uhum. muito intuitivo, né? Por isso buscamos metáforas, historias, formas de passar isso que não são exatamente, não é uma ciência exata, né? Sim. E também tenho observado, Horácio, só para completar aí o Sim. raciocínio, é que existe, e aí vai dar uma briga entre a consciência abstrata e a consciência concreta, né? É aí que, porque tudo a gente quer trazer para a consciência concreta para Uhum. poder ter uma forma vamos chamar assim, de dimensionar, de posicionar e etc, né? Uhum. Então, aí, por isso que eu perguntei, como que a gente pode, assim, dentro de todos esses ensinamentos para criar a realidade, Hum. fazer esta internalização, né? Ah, eu já começaria desde um lugar diferente. Eu começaria falando num abraço entre uma consciência e outra, e não numa briga entre uma consciência e outra. O lugar desde onde partimos sempre determina o lugar aonde chegamos. Ah, tá, Essa entendi. sutil diferença. Bem sutil. Grato, Horácio. Valeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Quem que falou primeiro? Eu gostaria de fazer a pergunta. Aqui fui eu. Foi mais rápida. Então, vamos. Ah, eu não é sobre o assunto de hoje, é sobre o que eu li lá nos comentários do YouTube, do Chufar, mais todos os ensinamentos que eu andei vendo nas suas aulas, Sim. sobre quando você fala que o mal ele entra na nossa vida, sobre o derramamento de sêmen, né, e o sexo sem compromisso. Eu fiquei me questionando sobre a sexualidade, né, vamos dizer assim, sem compromisso e tudo, mas a sexualidade dentro do relacionamento com compromisso, isso não é algo que acarrete mal, é mais ou menos Não, algo que eu explico. todo o contrário, né? A gente vem com uma carga muito pesada das religiões, né? Mas todo o contrário. Hum, É, existe uma consciência para todo, inclusive para a sexualidade, né? hum, Uma consciência. Antigamente existia um conceito que era a sexualidade suja, né? A sexualidade suja seria só para a satisfação do corpo. Disto que nós estamos falando agora, desejo egoísta, hum, só satisfação do corpo. Ou seja, prazer. Tudo bem. É um ponto interessante. Outro hum, ponto, reprodução. Agora, se nós analisamos quanto tempo que o ser humano usa a sexualidade somando prazer e reprodução, é uma porcentagem mínima se comparada com a vida toda, né? Agora, alguém, como estava falando antes, de desejo, de colocar em palavras, alguém pensa
en usar a sexualidad, por ejemplo, para criar. ¿Con qual fundamento que estou falando isto? Com um fundamento, primeiro, do que as grandes culturas espiritualizadas enxergavam, ensinavam e aplicavam, que na sexualidade se encontram e se unem forças completas. Acabamos de falar de completo, de santo. A sexualidade en muitas culturas era considerada santa, porque se une o psíquico, o energético e o físico. Es só chegar ou ver um vídeo de algum templo na Índia, onde todas as imagens que estão no templo são sexuais. Então, o que nos separou da sexualidade limpa? Porque se existe uma sexualidade suja, que seria só por prazer e reprodução, existe uma sexualidade limpa. E a sexualidade limpa é justamente essa elevada, aonde você coloca consciência. Consciência do quê? Criadora. Afinal, estamos falando de criação. De criar realidade, de criar consciência, de nos aproximar com a luz. E que lugar mais elevado para nos aproximar com a luz que um lugar onde se juntam todas as energias? Estos grandes iniciados, os referentes de cada cultura, o ensinavam com detalhe, porque uma das questões mais elevadas, a palavra e a sexualidade. Ou seja, a sexualidade não só a nível de órgão sexual e a nível de usar a sexualidade para criar. Se você coloca um propósito, algo concreto, num momento onde você está unindo, por exemplo, energia física, energia psíquica, intenção, se você coloca um propósito elevado, você está usando a boca, a mente, ainda num momento de, por exemplo, de êxtase, se estamos falando exclusivamente em sexualidade genital, e ou num relacionamento em geral, o que você coloca e quanto você se doa para isso. Estamos falando de elementos de criação. Sexualidade é um lugar de criação. Criação, reprodução, criação. Então, podemos criar, como qualquer criação, uma obra mais ou menos, ou uma grande obra, uma obra completa. Então, isso está directamente relacionado a estado de consciência y de nos libertar de paradigmas que son realmente esmagadores, ¿no? Donde dicen que a sexualidad es suya. Eu me questiono porque as religiões, né, vamos dizer, no modo geral, principalmente a católica, a evangélica, Sí, tudo eles utilizam isso, assim, até em parte tem sentido, de até meio que tentar direcionar, senão fica aquele sexo desenfreado, que hoje a gente está vendo aí na sociedade, as pessoas cada vez mais promíscuas, não bom, tem é ao respeito. contrário, né? O sexo É, desenfreado dentro da igreja, em todo o que nós vemos como abusos, é justamente por reprimir a sexualidade. Si te hubiesen deixado como era antigamente, onde un religioso, por ejemplo un rabino, era imposible que fuese soltero, porque no podía ser rabino, tenía que ser casado, una familia constituida, y tinha todo eso que, veja bem, é uma total incoerência que um casal vai se aconselhar com alguém que nunca foi casado y que no pueden ni siquiera tener relaciones sexuales. Es total incoherencia, é. ¿no? Si lo pensamos desde un lugar más elevado, ¿no? ¿Quién va Mas a é te porque dar conselhos de alguien que no hace a mínima idea de lo que es un relacionamiento? Sí, vale. Mas é porque reprime também até mesmo para comandar, né, Horácio? Quando você reprime as coisas nos seres humanos, até uma forma de, como é que diz, de você poder manipular melhor como o Claro. sexo, a mente, né? No, 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 no. No, la religión reprimió para manipular, así como todo que fue feito fue para manipular o ser humano. Todo que implica reproducción, crecimiento, fue cortado, fue manipulado para que você no crezca. Cuando dice prohibido divorcio, ¿por qué alguien podría se divorciar? Porque ya no está no mismo nivel, porque ya no siente o que sentía, hicieron algo juntos. Agora estou no outro nível, agora quero crescer. Mas se é crescimento, a religião vai proibir. Quando houve muito mais consumo de álcool?
desenfreado, como você falou. Quando tinha a lei seca, quando estava proibido. Eles sabem que proibir vai provocar o desenfreio. De fato, esse celibato, essa proibição, esses pecados, tudo isso faz que hoje a humanidade tenha caído nessa sem freio. ¿Eh? Si te hubiese Desenfreio. sido realmente explicado, ensinado y colocado un propósito para cada cosa, no sería así, ¿no? Agradeço Só, a só queria. participação. Opa, Sim. Ah, claro, sim, claro. opa. Só queria fazer um link, Horácio, da reunião de quinta, Uhum. quando a gente comentou sobre a questão, como é forte a questão do legado, né? E aí, quando eu vejo essa frase, por exemplo, quem nós precisamos ser, né, para alinhar com os nossos desejos, a forma que a gente, né, precisa ter para aí conectar com aquilo que a gente, né, realmente deseja. E sim, é muito mais simples criar um resultado físico do que deixar um legado, né? Então eu tenho refletido muito sobre isso também para os meus resultados, né? Como isso é profundo, né? Sim, Uma percepção que muda tudo, né? claro. Então, realmente, cada detalhe vai aumentando e ampliando e Claro, agradeço muito. porque tem uma pergunta assim, o que que há depois do físico, né? O que há mais, né? O que há atrás? O que que poderíamos almejar além de coisas físicas? Então, em algum momento é interessante isso, ou seja, fazer de conta que o físico já está atendido. E agora, que mais? Né? Muitas vezes fizemos esta pergunta dentro das reuniões fechadas, né? Sim, Que para que dentro do que fazemos, para que o fazemos? O que fazemos dentro do que fazemos, né? E para quê? Né? Qual que é o propósito maior, né? Mas beleza, bem observado, bem agradeço. agradeço. Beleza, pessoal, agradeço, desejo muita luz essa Agradeço semana, também, gratidão. gratidão, Gratidão. Hoje não Gratidão, temos Horácio. meditação. um abraço, Gratidão, boa Anne. semana para todos, gratidão, Gratidão. Gratidão. Gratidão, boa semana. boa semana para Então, todos. boa semana para todos. Vamos. Tá? Vamos.